Oi, Cezinha. Opa, Fala, El, tudo bem? tudo bem, querido? Beleza? Tem já Tudo um pessoal ótimo. aí entrando, né, para acompanhar a gente. E como é que tá? Beleza aí? Tô bem. Graças a Deus, isso aí. Você tá me ouvindo bem aí? Tô alternar meu fone aqui, mas tá tudo bem. Alô? Tá beleza, tá beleza. E aí, como é que estão as coisas, El? Tão bem, cara, tão bem. Estamos na quarentena, né? Uhum. No período sabático forçado, né? Fazendo muitas coisas para tentar se manter trabalhando, tentar se manter com sanidade, né? E é isso aí. Estamos nessa luta aí. E Isso é você? importante. A gente tá 100% home office também, praticamente. Tem um sócio que mora perto de cada escritório que vai para de vez em quando para molhar a planta e dizer que foi, Ah, mas já a empresa se adaptou ao home office. A gente, graças a Deus, se adaptou bem, tá? é, né? Imagino que um ou outro tenha dificuldade com produtividade, acho que é normal. Uhum. Outros ficam mais produtivos, né? É, isso é verdade. Mas, é. Mas como um time, assim, eu acho que a gente está até um pouquinho mais integrado. Eu tive essa sensação de que as reuniões estão fluindo melhor via Zoom, por incrível que pareça. É, né? Eu aprendi a usar o Zoom forçadamente, né? Por causa disso aí. Eu usava muito o Google Aham. Meet, mas o pessoal gostou do Zoom. Caiu no gosto do povo, né? Sim, Mas enfim, então a gente tem que se adaptar, né? sim. Bom, vou apresentar você aqui rapidinho. Eu tenho um texto aqui falando de você. É, Pô, bom, precisa de texto não, El. precisa não? Então, Manda César Vidal é um pouco do cara que eu texto. gosto muito, né? Embora ultimamente não tenham visto tanto, mas ele é especialista em mercado financeiro, né? Investimentos, Uhum. é fundador da Triuno Investimentos e que é vinculado à XP e também outros bancos, né? Ou não bancos, Isso, como a XP prefere ser, né? isso. A gente trabalha com Ser a XP, exatamente. designada, né? Mas É. e Cezinha está aqui com a gente porque ele é o melhor para explicar o que está acontecendo, o que a gente pode tirar dessa cambada de pedra aí, desse leite de pedra que a gente tem, É. né? Melhor você E me ajudou, mas eu tô tentando. como assim? Melhor você me ajudou, né? Mas tô tentando fazer É, alguma a coisa. gente tenta ser o melhor, né? É, sempre. Com certeza. Mas então, se a gente tem algumas pessoas entrando aí, né? Uhum. E, bom, enfim, se alguém tiver alguma pergunta quiser fazer, mas César, você quer já ir falando já desse momento que a gente está vivendo, alguma coisa do tipo, ir adiantando? Ah, a gente pode adiantar, até porque o vídeo fica aí, né? O pessoal vai assistindo com o tempo. O vídeo fica aí, depois a gente Mas, vai colocar no nosso YouTube também, né? legal. Então, olha, Well, se for para passar um panorama de cenário, tem vários mixes aí, né? É um pouco frustrante para as pessoas, às vezes, quando ouvem um especialista, ouvir coisas vagas, porque essa crise ela tem características únicas de coisas novas que a gente nunca viveu antes. Então, Uhum, o que eu comentei até em outras reuniões nossas é que nas últimas crises que a gente assistiu, a gente olhava em volta e estava tudo funcionando, né? Eram crises mais financeiras, de crédito, assim, alguns setores específicos demitindo mais do que outros, etc. uhum, A gente passou por momentos difíceis como ali de 2014 a 2016, que a gente viu muita empresa fechar, muita vacância, muito imóvel vazio na cidade. Então, assim, dava para ver na rua a crise, mas não como é agora, né? Agora você tem uma parada drástica, que é colocar todo mundo em casa à força, uhum. e
E aí fica aquela incerteza do quanto isso vai impactar. A gente sabe que vai impactar ali quando a nossa perspectiva também está mudando muito ao longo do tempo, tá? Então ali mais ou menos em janeiro, fevereiro, a gente estava extremamente otimista, a gente não achava que o coronavírus ia causar lockdown no Brasil, Uhum. tá? Ninguém achava. Foi um erro de leitura, porque assim, nós economistas, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o passado. E quando a gente olhava para o passado e via os números, taxa de mortalidade, etc., a gente viu que a SARS, por exemplo, foi pior do que o coronavírus. E teve H1N1 também, que também tinha uma transmissibilidade grande. Então a gente olhava os dados e pensava, não chegou ao ponto de causar lockdown no mundo. Teve lockdown na China também, né? Aham. Mas a China sabe lidar com isso, né? Agora, parece que... Qual foi o nosso erro? Foi o erro de ignorância de não entender desse segmento, né, da Aham. saúde, que o maior problema não era necessariamente a transmissibilidade ou a mortalidade, era a lotação do hospital, né? Uhum. E assim, ainda que ali em fevereiro, março, muita gente tinha dúvida se o lockdown era realmente necessário ou não aqui, eu acho que a curva de transmissão mostrou que o lockdown era necessário, né? Uhum. Então, assim, uma vez que o lockdown é necessário, aí é quanto tempo de lockdown? Então, assim, uma coisa que a gente sabia, e aí vamos adaptar nossas expectativas, vamos refazer conta, né? E aí, refazendo a conta, a gente pensou o seguinte, poxa, o PIB do Brasil, 70% é serviços, tá? Uhum. Então, 70% do nosso PIB é o comércio de rua, é o restaurante, é o escritório de advocacia, clínica médica, é isso, tá? 70% do PIB. Uhum. Isso incluindo o consumo das famílias, etc. Tá? Então, assim, tanto a mão de obra brasileira quanto o PIB tem ali no consumo das famílias e nos serviços um percentual gigante. Então a gente pensava, cara, esse segmento de pequena, média empresa não sobrevive a 60 dias, 90 dias sem faturamento. Tá? A gente está enxergando isso acontecer na prática. Então, a gente foi pelo lado contrário. Então, assim, vamos pensar em tamanho de lockdown pelo tempo que a pequena, média empresa sobrevive. Uhum. Então, nossas melhores estimativas de lockdown foram ali de no máximo 60 dias. Se a gente olhasse para a China, também foi mais ou menos isso, janeiro, fevereiro e março. Então, Uhum. entre 60 e 90 dias, as aéreas já voltaram a voar. Quando a aérea volta a voar, é um bom indicador. Né? A gente tem ouvido já que as aéreas aqui vão voltar a fazer ponte aérea na última semana de maio, se o governo não prorrogar. Então, assim, essa expectativa de lockdown de 60 a 90 dias está meio que se confirmando. Né? Alguns estados ameaçam esticar, a gente viu alguma coisa sobre cancelar no letivo no colégio no ano que vem, o que é bem radical. Muito, né? Então, Demais, né? exatamente. Então, assim, em relação a investimentos, quando a gente vai avaliar risco dos ativos, capacidade de pagamento de dívida das empresas e de lucratividade das ações, a gente estava planilhando 3 a 4 meses de faturamento impactado drasticamente. Fala-se nas empresas listadas em bolsa algo entre 40% e 50% de queda no lucro. E isso vai para o preço, tá? E Aham. quando isso vai para o preço, o cenário não é tão ruim assim, porque você tem uma interrupção, depois dessa interrupção você tem uma recuperação. E quando a gente fala das maiores empresas do Brasil, a gente está falando de empresas que têm maior capacidade de lidar com um problema como esse. Tem caixa, tem governança, tem uma estrutura muito mais complexa e capacidade também de se reinventar, criatividade para se reinventar do que o Uhum. pequeno médio empresário que acaba sendo enforcado. Então a gente via a gente tinha essa expectativa ali de no máximo 60 dias de lockdown, até 50% do varejo de rua fechando, quebrando mesmo. Aham. E aí a dúvida se os incentivos do governo iam chegar até lá ou não iam, né? E parece hoje muita gente que não entende muito o mercado financeiro, olha a bolsa já em alta assim e pensa, subindo, né, nas últimas semanas, e pensa, caramba, que irracionais, né? Uhum. Uma crise sem precedentes, mas não é bem isso, é porque as empresas de capital aberto é uma realidade diferente, é como se fosse a nata das empresas brasileiras. Uhum. E quando a gente faz uma expectativa do que é o valor de uma companhia no longo prazo, a gente olha os próximos 20 anos, não um ano corrente. Então, você tem um ano de impacto, isso não impacta tanto no valor justo de um negócio. Né? Aham. Mas, assim, em abril, a gente voltou a ficar um pouco mais pessimista com o cenário econômico local. Tanto por essa questão política, né?
vamos dizer assim, se eu pudesse ser o mais indiferente possível, a gente teve no mínimo um Planalto que ignorou a sensibilidade que deveria ter a situação que a população está vivendo, que é a situação toda, e criou mais crises ainda, gerando mais incerteza ainda. Então a gente acha que os governos em geral, tanto na Europa quanto aqui, apesar de terem agido energicamente, falharam muito em controlar as expectativas da sociedade. Então, quando você entra num negócio como um lockdown, vamos lá, vou dar um exemplo básico, né? A gente tem feito muita reunião com grandes empresários, de presidentes de grandes empresas listadas, inclusive a nossa, XP Investimentos. E assim, qual é a primeira coisa que todo mundo fez? Vamos entender o cenário, conversar com especialistas. Aí você faz o quê? Poxa, eu tenho que proteger a vida dos meus funcionários, né? Então eu tenho que ir várias frentes. Na frente financeira, eu tenho que me certificar de que eu vou ter caixa, tenho que fazer uma estimativa realista de queda de receita, e me certificar de que eu vou ter caixa, vou ter saúde financeira para passar por isso. Então já começo a pensar numa emissão de dívida, numa captação, em alguma solução, uma contenção de despesa, alguma coisa ali drástica, rápida, que me permita passar por 3, 4 ou 5 meses de lockdown. Tá? Então, é o primeiro passo. Segundo passo, igual, tão importante quanto o primeiro, é como eu vou proteger a vida dos meus funcionários. Então, como é que a gente pode se adaptar a essa crise, tentar continuar funcionando, ter criatividade para chegar ao cliente, para continuar prestando o serviço, mas mantendo a vida das pessoas em segurança. Né? Porque, assim, tem formas de você continuar vivo, continuar funcionando em segurança. E é engraçado como isso não é discutido na sociedade. Então, acho que a gente acha que, assim, se você pegar hoje, assim, foram Alô? criativas. Oi, tô aqui. Um Desculpa, joinha tá me aí só ouvindo para aqui? confirmar que vocês Tá me estão aí. ouvindo? Tô, Alô? eu tô. Aí. Tá me ouvindo? Ninguém confirmou ainda que não. Ah, então tá beleza. Eu tô acenando aqui, peraí. Não, beleza. Eu tive uma queda O de energia Gustavo. aqui, mas eu continuei. Tá bom, beleza. Ô, Gustavo, onde a gente parou? Me ajuda aí. Explica aí onde a gente parou para. Alô? Explica aí, Gustavo, onde a gente parou para continuar. O Ângelo falou que ouve a gente e escuta, então tá funcionando. Ah, então tá beleza, Tá então tá funcionando. funcionando. Eu entrei com Funcionando. 4G, então tá tranquilo. Eu tive uma queda de energia maravilhosa agora aqui, mas tá beleza. Beleza, então assim, várias empresas contrataram consultoria obrigado, Zé. Então, assim, contrataram consultoria e funcionário. Então, o que a XP fez? A XP teve um caso, por acaso, curiosamente, foi o primeiro caso de São Paulo do coronavírus. E isso, Aham. obrigado, gente. Então, assim, foi o primeiro caso drástico lá em São Paulo, o cara que voltou da Itália e estava contaminado, e o próprio RH da companhia já mandou ele fazer o exame e se retirar e se resguardar em casa, né? E aí a empresa já logo tomou medidas. Então, assim, quem pode ficar em home office, fica em home office. O objetivo é botar todo mundo em home office. Para a empresa continuar funcionando, alguém tem que ficar trabalhando. Como? De que forma? Então, assim, quem não precisa de transporte público? Quem pode se movimentar para o trabalho de forma segura? Vamos manter todo mundo a 5 metros de distância. Vamos evitar dividir o elevador, dividir a área comum. Então, assim, reorganiza os espaços de trabalho, sabe? Contrata tecnologia, laptop para todo mundo ficar em casa. Então, assim, e a empresa está funcionando surpreendentemente bem, sabe? Mantendo funcionando de forma segura. Então, o que eu dizia para as pessoas era assim, claro, vamos obedecer ao lockdown, mas não espere do governo a solução para os seus problemas. Assim, tá entendendo, El? Não é uma desobediência responsável. Do tipo, se você não Aham. fizer alguma coisa para ficar vivo, você vai morrer. E ninguém Sim. vai te salvar, né? Então, assim, você tem que ser criativo e pensar como eu vou manter meu negócio funcionando de forma segura.
Aham. Porque essa inteligência que poderia vir, por exemplo, do Ministério da Saúde, etc., nossa liderança política, não veio. A gente entrou no lockdown sem planejamento, sem saber para onde ir. Então, essa é a verdade. Tá? E a gente entrou no Mas as lockdown, empresas além de não. ser sem planejamento, assim, ninguém discutiu se isso. Assim, eu não estou dizendo que dá errado, mas, tipo assim, será que precisa ser feito dessa forma que foi feita? Entendeu? Tem prefeituras em cidades de interior e tudo que estão falando, não, você pode trabalhar, mas você segue essa norma, mas continua funcionando. Entendeu? Eu acho que o problema foi que, tipo, Que nem os travou. setores Entendeu? essenciais, né, continuam funcionando. Esse travou sem ajustar, porque assim, a população precisa, que a gente chama na economia de ancorar as expectativas, precisa de uma perspectiva, de uma orientação, sabe? Uhum. Então, onde eu quero chegar com isso? Sim, a nossa empresa, pessoal, vamos funcionar assim, assim, assado, ó, 100% home office, vai ser essa tecnologia aqui, sei lá, Microsoft Teams, a gente vai usar o Zoom, a gente vai abordar a clientela assim, assim, assado, vai ter um escalonamento. Voltei. Voltou. Tenta desligar e ligar teu. Não tá fluido não. Não, tá não. Sua voz tá, mas sua imagem não e tá travando. Vê se eu voltei agora. Pô, gente, desculpa. Alô? Olá? Ainda Não, tá não ruim, mas eu voltei? acho que tá dando. Vê aí. Peraí. Vê se voltou aí. Foi Se vol- nada. Oi? Voltou. Voltou? Voltou. Ah, então Vamos ver beleza, se beleza. fica. Vamos ver se. Não, agora acho que Fica não com a vai. gente, ó. Não, agora acho que vai ficar porque eu desconectei um modem direto, entendeu? Que aí não vai tentar entrar na internet instável, que pode estar, eu botei no 4G. Mas pode continuar, desculpa, Sim, sim. gente. Então, eu estava falando de planejamento do lockdown, né? Então, por exemplo, a gente teve uma live esses dias com o Eli Horn, o dono da Cirela, e o presidente da MRV, que também é da Associação de Construtoras. Então, Aham. assim, o que os caras fizeram, por exemplo? Os caras contrataram consultoria e fizeram consultoria do tipo, como é que a gente pode manter um canteiro de obra funcionando em segurança? Né? Transporte dos funcionários, entrada no canteiro de obra e tal. Uhum. Vamos medir se a pessoa está com febre, vamos manter a distância dos funcionários, todo mundo de máscara, refeitório separado e tudo mais. Apresentaram um projeto à associação, a associação apresentou as competências locais dos governos, os governos aceitaram. Então, se você pegar hoje Cirela, MRV, as grandes construtoras, Elba, Zetec, estão todas funcionando, o canteiro de obra funcionando. Né? A empresa com 16 mil funcionários tem 30 casos de coronavírus isolados. Aham. Então, os caras foram criativos, foram enérgicos, foram proativos e resolveram o problema. Então, assim, imagina se a gente tivesse o setor de construção civil parado, que emprega um percentual grande da população. Seria mais drástico ainda. Só que o setor de construção civil pequeno, o pequeno construtor ali da esquina, que faz a casa, que constrói o prédiozinho na cidade, esse cara não tem essa capacidade. Se o governo não chegar e falar para esse cara, olha, a gente acha que a gente vai ficar 3 meses em lockdown, ou 4 meses, se prepara para isso,
adapta a sua empresa para funcionar assim, assim, assado, todo mundo tem que usar máscara, etc, etc e tal. Ou seja, você entra no lockdown planejado com uma perspectiva de fim dele, nem que você erre esse fim, é outra situação. As pessoas se planejam, se programam, as pessoas elas se ajustam a esse projeto e as coisas acabam acontecendo. Assim, Uhum. é fantástico como as coisas acabam acontecendo quando você se planeja. Então, eu acho que esse foi um grande erro social nosso, tá? Tanto da Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui. Itália, a gente viu isso acontecer, só não está vendo na Alemanha, que acabou que está saindo muito bem. Então, assim, o que está ajustando a expectativa nos Estados Unidos, ainda que com esse número de mortes absurdo, está sendo o volume maciço de incentivo que eles estão dando. Isso está criando uma expectativa positiva, ainda mais depois de olhar os dados em Nova York melhorando de Uhum. morte e contaminação. Então, a gente está passando por um momento difícil, um momento que a gente está ouvindo já casos de amigos, de pessoas, amigos de amigos e parentes e tal, falecendo mesmo, né? O hospital ficando lotado, então um momento de muita sensibilidade, muita união, de muita comoção social. Então a gente precisa que o setor público pare de brigar, pare de criar polêmica, pare de criar problema, pare de Uhum. atrapalhar e que tenha uma perspectiva clara e com uma orientação útil para a população do tipo, olha, vamos tentar quem pode funcionar, funcionar assim, assim, assado em segurança. Isso faltou, isso vai ser muito caro para a gente. Então Aham. a gente ainda está com medo do quanto esse setor de serviços vai sofrer nos próximos meses e o quanto essa inadimplência. Alô, é? Voltou, voltou, Voltei. Acho que o voltou. 4G também não está me ajudando, não. Voltei para. Mas, É, enfim, pode aí continuar. Tem até uma pergunta aqui sobre lockdown, a depois gente eu vou tá um botar na pouco, tela. a gente está cautelosamente otimista, tá? A gente acha que é provável que o lockdown tenha surtido efeito, que as próximas semanas a gente tenha já um pico e depois a redução, as coisas começando a voltar ao normal, mas o que está deixando a gente mais otimista não é nem a perspectiva do fim, que a gente sabe que a crise vai passar, mas está deixando a gente mais otimista que quanto mais a gente conversa com as pessoas, hoje mesmo eu tive esse tipo de conversa com alguns clientes, empresários, o que mais me deixa otimista é que as pessoas estão realmente sendo criativas, estão se planejando, apesar do governo, apesar de tudo, as pessoas estão se adaptando, as grandes empresas estão se adaptando, estão sendo criativas, estão investindo em tecnologia, estão investindo em formas de trabalhar, estão descobrindo maneiras novas de trabalhar e estão se sobrevivendo, e tem cases assim fantásticos, né? A gente pode até trabalhar um pouco esses cases. Aqui em Niterói, por exemplo, tem o case da ReHap, por exemplo, que está fazendo venda por WhatsApp. Então, cada vendedor virou um vendedor por WhatsApp e cada loja virou um ponto de distribuição. Então, assim, aqui em casa já chegou carro para entregar brinquedo para meu filho 2 vezes. Então, assim, talvez aquela queda que a gente esperava de 50% ou 70% do faturamento seja 30%, seja 40%, porque eles foram criativos, né? A reserva fez a mesma coisa. Tiveram casos de empresas que contrataram consultoria para transformar o negócio em venda online e, assim, transformaram a empresa numa empresa de venda online em semanas. Uma coisa que às vezes leva anos, né? Então, essa criatividade, a capacidade do ser humano de enfrentar a crise, de se reinventar, é o que os analistas mais pessimistas sempre subestimam e é o que sempre surpreende e a humanidade vai para dar a volta por cima e sai da crise, né? Então a gente já está vendo isso acontecer e isso está causando uma sensação de que vai ser melhor do que a gente estava esperando no mês passado. Mas ainda é uma sensação.
juntos, uso dela. Ó, a Suécia não fechou os comércios. O que você acha disso? Não sei, eu não posso julgar isso, não é minha especialidade, tá, Is? Eu acho que só dali a pouco que a gente vai ter, assim, eu também não sou desse oba-oba de que é tudo em nome da ciência, a ciência diz isso. Eu Aham. escuto muita gente boa falando que tem que fazer lockdown, tá? Infectologistas, amigos e clientes, dizendo que o lockdown era a única alternativa para o hospital não lotar e muita gente não morrer. Mas eu acho que algumas respostas a gente só vai ter ali na frente. A gente só vai ter daqui a meses ou anos, depois que os estudos mais profundos, que é um grande estudo de caso que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um laboratório da vida real aí. Daqui a pouco a gente vai ter essas respostas, mas eu não tenho competência para avaliar se eles fizeram certo ou errado. O que eu, como economista, consigo avaliar é: a gente errou em entrar num lockdown sem ter planejado esse lockdown, sem ter passado um mínimo de planejamento, sem ter passado perspectiva, sem ter feito o que as empresas fizeram. E Uhum. por isso continuam funcionando. Tá? Um mínimo de diretriz de segurança, de uma orientação mais clara, de perspectiva de tempo, ainda que fosse o mais realista possível. Então, assim, você joga para 3 meses, diz o que tem que ser feito, quem pode continuar trabalhando com que medidas de segurança ou não, fiscaliza. Seria uma forma mais eficiente de fazer isso. A gente não fez. Mas as empresas fizeram, o que eu estou dizendo. Então, infelizmente, hoje, por exemplo, a gente tem... O que é positivo para a loja Renner, por exemplo? Loja Renner. Se eu como investidor estou analisando a loja Renner, Aham. eu tenho uma perspectiva que a loja Renner venda mais após a crise. Por quê? Porque boa parte do varejo local vai quebrar, porque exatamente porque a economia vai crescer. Então, assim, é uma concentração de renda. A Uhum. loja Renner vai absorver venda de um monte de loja de rua que vai quebrar. Agora, por que a loja Renner consegue continuar funcionando ou não? Porque ela teve a condição de se planejar e continuar funcionando. Ou então a loja americana que entrou com a liminar para conseguir manter a loja aberta, sob algumas medidas de segurança. Então, assim, se o pequeno tivesse uma orientação de perspectiva melhor e condição de transformar o negócio no online, de reduzir o time de trabalho, e funcionar fazendo alguma venda ali local de máscara, ou o que for. Então, assim, se tivesse uma maneira melhor de planejar, talvez tivesse menos pequeno quebrando. Ou uma É. perspectiva melhor do que vai acontecer. Muita gente fechou o negócio até antes mesmo de ter que fechar, por causa vendo que ali na frente não ia ter condição. Então, assim, eu converso com pessoas que acham que a vida só vai voltar ao normal, que eu digo assim, poder voltar a trabalhar ano que vem. E aí a pessoa faz o quê? Fica parada em casa esperando quebrar, morrer? Não pode ser assim. A gente tem que criar o cenário e trabalhar para fazer ele acontecer. Tem que ter projeto. Então, as grandes empresas estão fazendo, vai ter concentração de renda, porque no médio prazo elas vão acabar capturando essa receita que era do varejo local da pequena e média empresa. Aham. Vai ter um aumento de desemprego, mas eu tenho fé que as pessoas vão saber se reinventar e que tão logo a gente consiga vencer essa crise de saúde, a gente vai ter também condição de voltar. Porque, só para finalizar, Well, essa Aham. parte, poxa, os resultados que a gente viu de janeiro e fevereiro, de C&A, loja americana, Arezzo, Renner, pessoal do shopping center, pô, a gente estava tendo um ano fantástico. Janeiro foi um dos melhores janeiros dos últimos anos. Estava na cara que a economia estava recuperando e que a gente ia estar numa crescente novamente. Eu tava nessa vibe E aí aí o também. coronavírus veio e frustrou essa expectativa. Então, eu espero que esse ímpeto que a gente estava tendo, ele esteja sofrendo uma interrupção temporária, mas que ele não se perca, não vire uma tendência negativa. Eu tenho um cliente que tá acreditando na retomada, né? Como é que eu vou explicar? Ele estava nessa demanda reprimida, que o pessoal vai tá meio que, tipo, vamos crescer, porque agora a gente ficou tempo parado, a gente está com muita energia segurada, muita energia retida, a gente vai fazer a coisa decolar. Foi o que esse meu cliente, ele tem muito essa expectativa, né? Uhum. E é o que eu tô crendo, né? O que eu tô precisando crer, né? Nesse momento, porque todos nós temos que crer em alguma forma otimista, né? Então é mais ou menos isso aí, tá? Tem uma pergunta que o Ângelo fez aqui, ó: como influenciar decisões de grandes contratos de forma virtual?
Tô tentando captar o que ele está querendo dizer aqui. Peraí, Ângelo. Como influenciar decisões de Tipo grandes... reunião de negócio, reunião de venda, alguma coisa assim, Ângelo? Ah, o Gustavo Moreira, que está aí, gente, ele é meu sócio, tá? Eu pedi ajuda dele. Caso alguém tenha alguma dúvida específica sobre investimentos, que é a nossa especialidade, só mandar um direct, adicionar ele ou eu aí, que a gente ajuda vocês, tá? O Gustavo até deu a Ô, dica aqui pro Ângelo, Ângelo. sabe, não sei se eu vou responder hoje, mas assim, eu estou percebendo na minha empresa que as pessoas estão tendo uma resistência muito baixa a fazer reunião online, tá? É algo que foi surpreendente para mim. A gente não está prospectando menos clientes por causa do lockdown, tá? As pessoas, por enquanto, ainda estão interessadas no assunto e a gente tá batendo papo por Zoom e os clientes estão levando numa boa. Ih, eu não entendi o que ele quis dizer. Não é varejo, Não é varejo, bids. O que é bids, cara? Não sei, me desculpa. Eu não sei o que é bids. Você sabe o que é bids, velho? Não. Grandes empresas vendendo para outras empresas. Ah, entendi. Entendi. Ah, tá. M&A, beleza. Olha, a gente tem essa expectativa sim, tá? A gente tem essa expectativa sim. Isso não vai acontecer agora, tá? A gente não acha que isso vai acontecer agora. Por exemplo, os bancos médios vão sofrer bastante com inadimplência, é provável. Principalmente os que estão mais focados em PJ, tá? E esses bancos médios, a crise de 2008 já teve, não sei se vocês lembram, o Itaú comprou o Unibanco, tiveram algumas outras fusões. Então, acho que no segmento de banco médio isso deve acontecer ali na frente, tá? Depois que os impactos realmente forem grandes, vai. O governo provavelmente vai aumentar o stake dele via BNDES em algumas empresas como as aéreas ou algumas empresas tipo CVC. Uhum. A gente acha que vai ter muita negociação em empresas de sucro alcooleiro, porque a gente está tendo uma crise do petróleo junto. Assim, essa coisa do Bolsonaro e contra ministro e contra todo mundo e chefe de governo de estadual brigando com o Planalto, essa confusão que a gente está vendo aqui não é exclusiva do Brasil, né? Repara que a Rússia e a Arábia Saudita resolveram começar a guerra do petróleo no meio da crise de coronavírus. Então, não é só a gente que é insensível, não, né? O Trump já quer retaliar a China, então assim, é uma confusão. Assim, essa crise do petróleo, ela está pressionando muito o preço da gasolina, óbvio, então a Petrobras vai ter que reduzir um pouco na bomba aí na frente, e o aumento dos estoques e tudo mais, acaba que as empresas que produzem álcool, poxa, postos de gasolina, o último dado que eu vi da Elo e da Cielo, a queda foi de mais de 40%, teve setores que foram 60% a queda no faturamento, então vendendo menos, assim, os contratos de compra de álcool para misturar em gasolina já estão sendo todos cancelados, ou então revistos. Então o setor sucroalcooleiro vai sofrer muito, o varejo vai sofrer muito, então vai ter muita negociação também nesse sentido. Então acho que sim, segmento de bancos, varejo e indústria sucroalcooleira, etc., vai ter muita fusão e aquisição aí na frente. Alimentação também, né? Assim, eu não conheço um dono de restaurante que acha que aguente mais de 3 meses. Eu não conheço poucos donos de redes de restaurante que têm caixa para suportar 6 meses de venda baixa. Eu acho que a gente vai ficar alguns meses aí vendo um monte de restaurante fechado na cidade. Provavelmente isso vai acontecer. A gente teve reunião com a Multiplan de shopping centers. Uhum. Pô, expectativa de fechar de 30% a 50% das lojas. Imagina você entrar num barra shopping e ver metade do shopping fechado. Isso é uma loucura. Já não estava muito aberto, né? Assim, já não estava muito. Já tinha alguma vacância em alguns lugares. A gente já estava vivendo a crise do vende-aluga, né? Vende-aluga. Era a empresa que mais crescia no Brasil, né? Mas se entrar no shopping da BR Malls, da Multiplan, da Aliança, tipo um shopping Leblon ou um barra shopping, e encontrar 1/3 das lojas fechadas, é assustador. Com certeza. Passa uma perspectiva seguinte: se você não conhece ninguém que quebrou, que ficou desempregado, você vai perceber o impacto da crise quando você for passear no shopping daqui a pouco. Então isso assusta e provavelmente vão ter negócios nesse sentido também. Então, assim, uma empresa como a Multiplan, Aliança e a BR Mall são capitalizadas, até elas podem sofrer, mas imagina esses shoppings menores de bairro, etc. Então, os fundos de investimento imobiliário estão aí cheios de caixa prontos para morder esse segmento aí, tá? Ah, entendi. Eles vão entrar. Não sei se eu respondi, mas
São os setores que eu acho que tem mais probabilidade. É varejo, alimentação, álcool e açúcar e pequenos bancos. Na bolsa dá para aproveitar pequenos bancos. Aí tem que adivinhar ali quais que vai ter negócio ou não. Ângelo, não sei se foi respondido realmente o que você queria, mas qualquer coisa você reformula aí de forma que a gente entenda melhor, que a gente tenta responder mais para É, frente, entendeu? Mas vem cá, dessa crise, a gente tem algum motivo para ficar otimista? Algum motivo para olhar para frente e falar assim, não, eu acho que por causa disso aqui, eu acho que lá na frente tem uma luz no fim do túnel e não é o trem vindo na direção é, da gente, né? vários, Well. Como eu estava falando, a gente é criativo, o ser humano é fantástico. Todo catastrofista errou no passado as suas previsões catastróficas porque subestimou a capacidade humana de inventar e de criar. Então, a gente soube passar pela Segunda Guerra Mundial, recuperar dela, e foi o período de maior crescimento do mundo. A gente soube passar pela crise de 2008, o Banco Central americano inventou o quantitative easing, que era uma forma de estimular a economia e, poxa, chegou um pouco retardado ali, mas salvou a economia global. A gente teve depois uma década de crescimento grande, crescimento grande não, de recuperação e crescimento grande nos Estados Unidos, né? Uhum. E agora os bancos centrais do mundo inteiro agiram de forma super enérgica e no primeiro mundo o dinheiro chega onde tem que chegar, é diferente daqui. Aqui o governo anuncia 700 bi, mas até hoje tem um monte de gente tentando entender como é que vai receber o auxílio. Lá não, lá a mesada já está caindo na conta das pessoas, então é mesadão, mesada de $1.000, $2.000. Então, agimos de forma rápida, as empresas estão sendo criativas, então como os exemplos que eu dei, né? O dono da Vetex, que é uma empresa grande que, poxa, ajuda várias empresas brasileiras como a Reserva, etc., a fazer o varejo online deles. Aham, sim. Ele foi chamado, se eu não me engano, foi pela Colômbia. A gente teve uma reunião com ele passou pra gente. E tem uma Aham. rede de. Olha que loucura, tá? Eu acho que é Colômbia. Tem uma rede de farmácias na Colômbia, tipo a Pacheco de lá, que é 70% do varejo de remédio da Colômbia. Olha que loucura. Tá? Aham. Então, assim, é um Grande pra monopolista de caramba, né? varejo de farmácia. Então, assim, não tem. Não, não, não tinha como esse cara quebrar. É uma crise de saúde na Colômbia. As pessoas não teriam como comprar remédio. Então, assim, o presidente da Colômbia ligou para ele, marcou a reunião, eles foram lá com a equipe e falaram, olha, a gente tem que transformar a venda desse cara em online, tem que integrar os estoques, tem que dar um jeito do cara continuar sobrevivendo. Provavelmente o governo vai ter um stake, porque vai financiar essa transformação. Mas, assim, resultado, o cara contou o case pra gente. Os caras conseguiram transformar a empresa numa empresa online, automatizar todo o estoque e logística dela em 15 dias. Em 15 dias, Realmente, 70% do medicamento, venda de remédio da Colômbia. Então, isso é uma loucura. Pega o que a Reserva fez. Todo vendedor da Reserva agora é vendedor de WhatsApp. A Via Varejo surpreendeu o mercado. Está mantendo 70% das vendas por WhatsApp. Sabe? 70% das A vendas gente pelo está vendo WhatsApp. pelo WhatsApp. Sim, não pelo WhatsApp, mas sim, ela anunciou que conseguiu manter 70% do nível de venda ali Aham. pré-março e com várias iniciativas. Entre elas, uma das principais é a venda por WhatsApp. Então, tem muita coisa surpreendente acontecendo, como esse da construção civil das grandes que eu te falei e tudo mais. E assim, que o mundo está sendo forçado a digitalizar e, e evoluir tecnologicamente em semanas, na marretada. Não, o E quem tá. coronavírus Quem, foi o divisor de águas, né? Eu até comentei outro dia, acho que eu comentei exato. com você que eu recebi um meme dizendo quem foi que foi responsável pelo avanço, maior avanço na TI da sua empresa. Tava lá, opção A, infra, opção B, TI, opção não sei. Aí, tipo assim, no final, o coronavírus já estava até marcado, né? Porque tem empresa que era dinossáurica, ninguém Isso é boa. imaginava e tá com o pessoal trabalhando home office para não parar, entendeu? Pois é. A gente teve uma reunião agora, uma das maiores reuniões do mundo, do Warren Buffett, o famoso investidor de ações americano, um dos homens mais Uhum. ricos do mundo. A convenção anual de acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, foi agora essa semana e foi sábado. E geralmente essa convenção tem 18 mil pessoas num estádio lá em Omaha, na cidade que ele mora, Uhum. e ele teve que fazer online, né? Então tava o estádio vazio, só o palco, ele e um funcionário lá distante um do outro.
e foi transmitido para o mundo todo. Foi a primeira vez que ela foi transmitida publicamente. E é legal, né, o nível do cara. Ele fez questão de começar o speech dele fazendo um panorama da história dos Estados Unidos. Ele lembrou alguns pontos muito interessantes, que apesar de serem dois Estados Unidos, eu acho que valem para o mundo todo, vale também um pouco para a gente. Tá? Que ele começou, falando assim, eu e meu sócio, o Carlos Munger, o Charlie Munger, somados, a gente tem 165 anos de idade. Os Estados Unidos da América é um país que tem 236 anos de idade. Eu acho que é 236 ou 231, mas é 230 e pouco. Uhum. Então vamos supor que seja 236. Os Estados Unidos têm 236 anos de idade. Ou seja, a minha experiência de vida é quase metade da existência dos Estados Unidos. Então eu assisti metade da existência dos Estados Unidos. Uhum. Tá? Onde ele quis chegar? Ele falou, olha, se você pegar os Estados Unidos em 1790, tinha 3,9 milhões de pessoas vivendo no território americano, sendo que 700 mil eram escravos. Tá? Desenvolvendo linha férrea, disputando uma bala por terra e por aí vai. Né? Uma terra não muito fértil, né? Os caras tiveram que se inventar. Uhum. E aí, qual o ponto do cara? Se você conversasse com qualquer uma daquelas 3 milhões e 900 mil pessoas e dissesse, olha, o seu bisneto vai enxergar um foguete com um homem indo à Lua, um computador que faz processamentos e dezenas de milhões de carros andando em estradas de asfalto para lá e para cá, motorizadas a petróleo. Uhum. Cara, ele disse o seguinte, nem o mais otimista daquelas 4 milhões de pessoas teria uma previsão tão otimista assim, sabe? Ele falou um pouco sobre a devastação da influenza que o pai dele viveu em 1918. Assim, ninguém imaginava que ia passar por aquilo. A crise de 29, ninguém imaginava o que os Estados Unidos seria 20 anos depois, 15 anos depois, o vencedor de uma guerra mundial, com aviões super tecnológicos, já começando a desenvolver foguete, aviação comercial começando a transportar pessoas no país inteiro, entre países. Eu falei, olha que loucura. Se a gente pegar o que aconteceu nos últimos 100 anos, o que a gente foi capaz de construir em 230 anos, nos últimos 100 anos, ele disse o seguinte, ele falou o seguinte, eu nunca apostaria contra a América. É uma loucura apostar contra a América. E eu estendo isso, assim, é uma loucura apostar contra a humanidade. Toda crise passa, então cuidado com as previsões catastróficas e cuidado com esse excesso de polêmica da mídia, porque assim, a mídia gosta de vender coisa ruim. Né? A gente que gosta de esporte, por exemplo, o Rissec da Globo está sofrendo uma grande crítica porque vários repórteres vazaram que ele gostava de incentivar a galera a procurar notícia ruim dos clubes, né? Para divulgar coisa catástrofe, porque é o que vende mais. Assim, se você ficar assistindo o jornal, você vai ficar louco, vai começar a achar que tudo vai dar errado. Assim, toda vez que eu converso com meu pai, que tem 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, eu converso para motivar ele, porque meu pai, tudo que ele escuta no WhatsApp, ele fica depressivo e fala, eu vou morrer. Se eu pegar o coronavírus, eu vou morrer. Eu falo, pai, mais ou menos. Assim, um dos nossos melhores amigos, que tem 70 e poucos anos também, e tem uma horta de plástico, pegou coronavírus agora, foi internado, está se recuperando e vai sair do hospital. Eu falei, que bom que eu tenho um case aqui para passar para o meu pai, que não é 100% de morte, né? Porque a gente não pode se deixar influenciar por esse negativismo extremo, tem que ter uma visão construtiva. Principalmente a gente que é empresário, empreendedor, se a gente não for otimista, é melhor a gente fechar o nosso negócio e desistir. Não é assim que a banda toca, né? A gente tem que botar no lápis o cenário, bom, médio, ruim, e pensar, e aí, quais são os meus problemas aqui no cenário médio, cenário ruim, e como eu faço para transformar ele no cenário ótimo? Arregaçar a manga e ir para dentro, entendeu? Ir para dentro, fazer acontecer. Se a gente esperar o governo decidir, o governo orientar, o governo está preocupado em quanto vai ganhar por fora na máscara, em quem vai ganhar a eleição do ano que vem, em quem que eu vou botar na Polícia Federal ou não. Cara, isso tudo é balela, isso não vai fazer diferença nenhuma no nosso dia a dia. A gente sobreviveu ao Collor, sobreviveu aos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, e vai sobreviver ao governo Bolsonaro, e tudo vai continuar, porque a gente tem que fazer acontecer, né? Então, se eu puder passar uma mensagem de otimismo, seria essa, usando as palavras do Warren Buffett, não aposte contra a humanidade. Ele disse não aposte contra a América. Eu acho que a gente não pode apostar contra a gente mesmo. A gente tem que ir para cima com tudo.
É, né? Eu vou ler aqui as perguntas que o Ângelo colocou de novo. Ele deu o. Ó, eu vou colocar. Ele botou. Acho que ele botou em duas perguntas aqui. Peraí, vou botar a primeira. Que é para o empreendedor Olha, pequeno que fazia vendas em sua lojinha, o que você recomenda? olha, vamos lá, eu vou dar um exemplo de casa. A minha esposa, ela tem sociedade em duas lojas. A primeira coisa que ela fez foi botar no lápis o custo fixo que ela vai ter nos próximos meses com a loja fechada. Ela está respeitando o lockdown, que eu acho que o certo é fazer respeitar a autoridade, mas ela não está respeitando de forma passiva e parada, ela está se mexendo. Então, o que que ela fez? Botou numa planilha qual vai ser a despesa fixa nos próximos meses. Renegociou o Aham. aluguel. Tentou renegociar tudo, tentou ver uma maneira de conseguir um financiamento barato e a contadora está vendo se ela pode aderir ao incentivo da Prefeitura de Niterói. Então, isso tudo vai para a planilha e você vai começar a olhar o que você vai ter de negativo nos próximos meses. Pegou o caixa, viu que vai sobreviver só 4 meses, você já tem o tamanho da ronca. Então, eu tenho aqui, sei lá, tem 40 mil reais aqui para inventar, para manter a loja aberta. Porque você tem que tomar uma decisão realista. Do tipo, se eu não for sobreviver, é melhor realmente eu encerrar o negócio antes de eu quebrar e ficar com uma dívida. Né? Agora, se eu tenho o tamanho do problema, a primeira coisa que eu faço é criar um projeto. Então, assim, se eu acho que fabricando mais 15 mil, 20 mil, 30 mil por mês, eu vou conseguir satisfazer meus custos fixos. E aí você vai atrasar fornecedor. Vai atrasar fornecedor, vai renegociar com o fornecedor, vai tentar arrumar uma maneira do fornecedor te receber 10, 20% dos boletos e atrasar o boleto para daqui a 3 meses. Porque o cara também está tendo que dar um jeito de lidar com a ronca dele. Né? Então, vamos atrasar fornecedor, vamos renegociar aluguel, vamos ver o quanto a gente vai ter de custo fixo, o quanto a gente vai ter de venda ali, de expectativa de venda. E aí, vou ter que fabricar essa venda. Como? Ela está criando campanha online no Instagram, está sendo mais ativa no Instagram, mais ativa no WhatsApp, está vendo se consegue criar a loja online, tá inventando o que for. Fez uma campanha agora de Dia das Mães. Assim, a venda está acontecendo. Uhum. Teve uma semana que elas conseguiram bater a meta delas, tem semana que não. Mas elas estão mais otimistas, porque as semanas estão melhorando. Até a primeira semana de projeto vendeu um pouquinho, foi meio desesperadora. Caramba, vamos ter que fechar a loja, não vai dar certo. Na segunda vendeu 4 vezes mais. Poxa, talvez dê. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, eu acho que procurar especialistas se puder. É a hora de contratar uma consultoria para fazer publicidade, para ver se pode te ajudar com pagamento aí a prazo, escalonado, a fazer uma adaptação para o mercado online. A Zagais é uma empresa que pode fazer isso. Então, eu acho que, não fazendo um merchan, é verdade. Eles têm essa expertise. Como é que faz um sistema de pagamento online? Como é que eu consigo vender por WhatsApp? É a hora de se mexer. Tem gente que está criando cadastro para ser vendedor da reserva, da Magazine Luiza. Você pode fazer isso. Aí o pequeno vira vendedor e tenta vender para os amigos produto da reserva, produto da Magalu, para tentar fazer comissão, para sobreviver, para custear o outro lado. O restaurante está criando delivery. É a hora de entrar no iFood. Não estava no iFood? Se vira. Eu tenho um amigo que é dono de restaurante que ele criou um cardápio para o fim de semana, o César Antunes. Um preço igual ou um pouco melhor do que tinha no restaurante, e ele entrega o prato na casa da pessoa no fim de semana. Vai fazer uma paeja agora para essa semana. Pô, legal. E aí você compra o prato, o cara entrega lá o prato, você tá com a saudade da comida do restaurante, você pode comprar com o cara te entrega bonitinho para você fazer um jantar em casa, né? E aí, pô, tá caro pagar entregador? Bota a comida no carro e vai. Eu e minha esposa contratamos aqui um buffet para fazer um jantar pra gente. Eles vieram aqui entregar, veio a dona no carro dela entregar. E não é um buffet pequenininho, não. Então, o pessoal que vende doce, bolo, brigadeiro, essas coisas, tá se virando, né? Eu acho que é isso, Elcio. Tem alguma coisa para falar também? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Cada um tem que se virar. Eu conheço um café que fica embaixo do lugar que eu tinha escritório há pouco tempo, e ele descobriu o delivery, que ele não tinha. Ele descobriu, ele está se mantendo com isso, né? Delivery, pegue leve, e ele ficou nessa. Tipo, eu aprendi que tem delivery, que ele não tinha, ele foi forçado a ter, Aham. e ele falou, não dá o meu faturamento igual, mas é o que eu tenho agora e já incorporei para quando eu voltar. Entendeu? Ele fez sua força. Sim.
Entendeu? Exato. E aí, uma coisa importante também Aham, tô ouvindo, tô ouvindo. é quem trabalha com serviços, né? Eu tenho um cliente psiquiatra que está atendendo por Zoom, tá? Zoom ou ligação de WhatsApp. A minha empresa, por exemplo, trabalha com atendimento a cliente de serviços também. A gente está fazendo reuniões com pequenos grupos. Então a gente chega para empresas e fala, olha, para cliente mesmo, fala, cliente, poxa, a gente está se adaptando à crise, a gente não consegue mais prospectar pessoas como antes, a gente hoje está contando com a ajuda de vocês. Então, se você tiver aí seus sócios na sua empresa ou colegas de trabalho, se vocês quiserem fazer uma reunião online, para a gente fazer uma apresentação sobre o cenário econômico e também falar um pouco sobre investimentos, para ajudar as pessoas a como investir, como se proteger de riscos, que oportunidades a crise pode estar dando, poxa, a gente pode fazer uma reunião por Zoom, promove aí no seu grupo. Várias empresas responderam. A gente já fez várias reuniões para 10, 15, 20 pessoas e vem 2, 3, 4, 5 clientes nessas reuniões. Então a gente pode se surpreender e daqui a pouco perceber que está captando mais clientes do que captava antes. Fazendo uma iniciativa de casa, custo zero, não peguei Uhum. estacionamento, metrô, gasolina. E para as pessoas é até mais fácil, né? Mais fácil adaptar na agenda e receber um serviço de qualidade ali de casa, né? Então, a gente tem que pensar nas formas, né? Conversar. Eu conversaria com o contador para ver as dicas sobre o que pode fazer ali em termos de demissão temporária, de renegociação, de incentivos na prefeitura. Acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de ficar atento, tá? E, e ser criativo. É, isso aí é demais mesmo. Tem que ser isso aí mesmo. Tem que ser criativo acima de tudo. É. Eu vou ler a outra pergunta que o Ângelo deixou aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Quais são as alternativas para o setor cultural? Shows, exposições? Vai. É isso aí. Cinema drive-in. Oi? Cinema drive-in. Fazer aqueles cinemas que as pessoas vão de carro. Cara, eu não sei. Eu tenho um grande amigo que trabalha nessa área, está bem preocupado. Ele estava até pouco tempo atrás com uma expectativa de poder voltar a fazer evento ali a partir de setembro. Já está começando a achar que talvez seja só ano que vem. Eles estão tentando se reinventar. Eu acho que eu partiria para promover de forma patrocinada lives com artistas, etc. Tentar fazer reuniões online. Ou live no Instagram, que seria o mais barato de tudo, ou coisas que, tipo, É, o Fábio Rabin, aquele comediante, isso ele aí. inventou um produto novo. Ele deu uma ideia legal esses dias no Insta. Ele inventou um produto novo que é para empresas. Ele ofereceu a empresas fazer eventos online. Tipo um show, pocket show para os funcionários via Zoom, Microsoft Teams, etc. E está vendendo, está ganhando dinheiro com isso. Então, acho que tentar fazer eventos online para empresas e lives patrocinadas ou cinema drive-in, porque evento na rua, a não ser que vocês consigam uma forma muito criativa de convencer a prefeitura que tem uma forma de fazer um evento seguro. Sei lá, todo mundo vai de máscara, eu acho que isso não vai acontecer, não. Então, o jeito vai ser se reinventar no online mesmo aí. É, né? É o que eu Pois é. tenho visto. Não é minha especialidade. Estou dando pitaco aqui sobre que eu não sou especialista, mas é o que eu tenho visto por conversar com muita gente. Entendi. Cezinha, a gente tem 5 minutos agora para terminar. Você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa pro pessoal que tá assistindo e que depois vai assistir essa live depois no nosso YouTube? Você quer dizer alguma coisa? Eu acho que a mensagem positiva a gente já deixou, né, Wells? O ser humano é criativo, a gente tem que se inspirar, tem que pesquisar, estudar, é hora de se reinventar. Como eu sou especialista em investimentos, eu acho que o que eu posso contribuir, eu e o meu sócio Gustavo, que estão aí, a gente está à disposição. Uhum. Mas não tentem a fórmula mágica, não achem que porque a bolsa caiu, está na hora de vocês arriscarem uma parte do patrimônio de vocês nisso. Se vocês fizerem movimentações no mercado financeiro, faça de forma responsável, diversificada. É hora de fazer conta, botar no lápis quanto você gasta em casa, quanto seu negócio gasta, se você vai conseguir sobreviver ou não, se ali na frente você perder seu emprego, seu negócio passar dificuldade, de onde você pode tirar, se tiver como se capitalizar, se capitalize. Em relação aos investimentos, procure coisas mais líquidas, coisas que, se for comprar ações de empresas que não vão quebrar, que tem uma situação de caixa grande, que tem um poder de mercado grande, que a gestão é uma gestão
que foi experimentada, passou por várias crises e soube se reinventar, né? Então, assim, você pega empresas como Localiza, Natura, Renner, Ambev, Loja Americana, pô, passaram por tanta coisa no Brasil, souberam sobreviver às crises. Então, assim, se for para comprar dívida de crédito privado, né, investir em renda fixa, ou, ou comprar ações, que seja de empresas desse tipo, ou que sejam coisas que não tenham risco, procura uma assessoria para te ajudar, a gente está disponível para isso. Aham. Mas senta, planeja, faz conta, porque é impressionante, Well, a quantidade de pessoas que eu converso que toma decisões importantes na vida porque acham as coisas, É sabe? Toma verdade. decisão no feeling, no É, feeling. Ah, eu acho, tem gente que compra carro sem fazer test drive, eu acho isso uma estupidez, sabe? é Ah, não, porque eu engraçado, vi a às vezes a propaganda, pessoa é para comprar legal. um sapato pesquisa mais do que para comprar uma casa. Exato. Então, cara, faz conta, bota no lápis, escreve, olha o teu extrato no banco, olha a tua fatura do cartão. É, Você tem que fazer isso. Tem que pegar a planilha da tua empresa e de cabo a rabo, reavaliar a tua planilha de cabo a rabo, ver ali aonde você pode salvar, mas não salvar só para economizar, salvar também pensando onde eu encaixo o investimento para ter criatividade para sair da crise. É hora de Aham. investir em tecnologia, é hora de investir em publicidade, é hora de investir em inovação. Então, vamos embora, não pode ficar parado, tem que se mexer. É, Ficar em casa parado esperando vai quebrar. com certeza. Tem muita gente que a gente conhece que tá aí para poder oferecer várias soluções para as pessoas. Eu acho engraçado que às vezes isso é o que eu tenho visto muito, tá? Muito empresário tem visão, ele quer investir, ele quer inovar, ele quer fazer um monte de coisa. Agora tem empresário que é até um desabafo. Eu vejo muito empresário que ele acha mais importante gastar o dinheiro numa festa. Tudo bem que a festa é legal, celebrar é bom, acho que é para fazer isso, Sim. mas eu vou voltar no tempo, quando a gente fazia muito, por exemplo, com coisa para empresa, material impresso, e tinha empresa que você vê que o cara não queria gastar com material impresso bom para a empresa dele, mas em compensação, se tivesse uma festa que ele quisesse fazer um convite lindo, ele gastava aos tubos no tal convite. Sim, Eu sim. ficava assim, No convite. gente, que doideira, cara. Mas, enfim, É. era mais ou menos isso mesmo. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, muita coisa que está acontecendo. E Aham. eu acho legal que as pessoas hoje procuram soluções e descobrem, caramba, eu não sabia que podia fazer isso. Caramba, eu não sabia que dava para fazer tal coisa. E é mais barato. Entendeu? Tem um monte de É. parceiro nosso que eu tô vendo, tá assistindo aí, o Daniel Arende e outros que estão vendo que tem soluções maravilhosas, assim como o Zagás também, né? Mas assim, tem soluções Uhum. maravilhosas e as pessoas às vezes não sabem porque não procuram, ou então vai para o lugar errado. Então, a galera que tem a solução maravilhosa tem que fazer o que a gente está fazendo, né? Botar a cara e falar, olha, eu posso te ajudar. É isso aí. Aparecer, é hora de aparecer. É isso De aí. algum jeito. Cezinha, obrigado aí por tudo, Eu obrigado que agradeço, foi um pelo, prazer. por ter tirado as dúvidas aqui do pessoal. Essa live vai ficar Uhum. disponível no nosso YouTube, tá? Se a gente conseguir salvar, se o Tá, Instagram não sacanear a gente. Mas a gente vai ter tá. como depois ver isso aí. E se tiver alguma outra pergunta, eu vou passar para você depois e jogo lá no Tá bom. comentário. Tá bom, querido? Responderemos com prazer, tá bom? Obrigado, querido. Valeu, hein? Prazer Nada, conversar com valeu, pessoal. você. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.